Bom dia, amigos. Que Deus abençoe. Veja bem, se você assistir às coletivas do Carpini, você vai compreender muita coisa. Fato. Por quê? Porque tudo que foi feito no Vitória até esse ponto não foi pensando em entrosamento, conexão. Eu vou até fazer um paralelo com o ano passado. O Condé, ele rodava pouco esse elenco, muito pouco. Ele sempre repetia os mesmos times. Ele poupou 2 ou 3 vezes quando foi enfrentar equipes do interior. Aí ele deu uma poupada. Mas o Carpini roda a equipe toda hora. A dita equipe titular, que eu me lembre, tá, gente? Jogou contra o Fortaleza e jogou o primeiro jogo lá da semifinal contra o Atlético em Alagoinhas. Os demais jogos tivemos rotatividade. Teve jogadores titulares quarta e teve jogadores titulares ontem. Para início de temporada, talvez você diga assim: pô, Marcos, eu acho que o interessante era dar conjunto, dar conexão, para que eles se entendam melhor, né? Para que eles possam se adaptar uns aos outros, padrão tático. De certa forma, você tem razão. Para se criar uma equipe competitiva, você precisa dar consistência àquela equipe. Você precisa treinar, ser repetitivo. E isso você vai criando um grupo forte. Um grupo titular forte. Observe isso. Um grupo titular forte. Mas a ideia do Carpini, até esse momento, não foi essa. Mas por que não foi essa? Ele está errado? Raciocínio. Lembra o que eu falei lá atrás? Se nós assistirmos às coletivas do Carpini, nós vamos compreender muitas coisas. Daqui a pouco vai ter vários jogos um em cima do outro, viagem toda hora, viagem internacional. E ele não vai conseguir colocar os 11 ditos titulares em todos os jogos. Mas se ele fizesse isso até aqui, os ditos reservas não teriam tempo de bola, tempo de jogo, minutagem, entrosamento. Aquela coisa do jogar, sabe? Quem joga é diferente de quem não joga. Você entendeu? Então, Vitória vai jogar a Sul-Americana, vai ter que ir lá para altitude. E é possível, tá, gente? Ter jogos na altitude. Poxa, eu acabei de pegar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Janderson foi titular. Como que eu vou colocar o Janderson para jogar lá na altitude 3 dias depois com viagem e tudo mais? Não. Eu vou colocar aqui o Fabrício. É um exemplo, tá, gente? Eu vou colocar aqui o Fabrício. Preocupa colocar o Fabrício? Não, porque o Fabrício também vinha jogando. Vê se você consegue entender. Poxa, o Neres não vai aguentar jogar aqui e jogar lá 3 dias depois. Tudo bem. Vai jogar o Edu, que também vinha jogando. Vai jogar o Baralhas. Ah, não. Vai jogar o Ronald. Tá bom. Vai jogar o Willian Oliveira. Ok. Vai jogar o Hiller. Não estou falando tecnicamente de ninguém, tá, gente? Estou falando de jogadores preparados para a temporada. Quando começar jogos um em cima do outro, viagem um em cima da outra, ele vai precisar ter jogadores que vai entregar taticamente o que ele precisa, que vai manter a competitividade. Tecnicamente, isso não é o pensamento técnico. É isso que eu quero falar. Não é o pensamento técnico.
do jogo bem jogado. É o pensamento da competição, de competir, de ser forte. Então, o trabalho até aqui não foi pensando em mostrar o futebol bonito pra gente, não, torcedor. Foi um trabalho pautado em ter um elenco que venha dar conta do recado e ser competitivo em todas as frentes. Foi o que ele falou. Eu já estou pensando lá na frente, falou isso ontem na coletiva. E ele continuou: confiem no trabalho, a gente sabe o que está fazendo. A gente sabe que tem problemas, tem limitações, tem ajustes. A gente sabe tudo isso. Mas estamos pensando lá na frente. Vamos competir em tudo. Para competir em tudo, você precisa ter não apenas 11, mas um elenco. Um elenco que pelo menos esteja apto a jogar. Já pensou se vier... Lembra do ano passado? O Condé não fez isso. O Condé botou o time titular para jogar e não dava chance a ninguém. Ninguém. Tanto é que quando chegou no Brasileirão, que precisou usar Bruno Vini, Jean Mota, próprio Daniel Júnior e outros que não vinham jogando, esses jogadores não deram conta, nem sequer competiam. Nem sequer tinham condições de competir. Quando eles entravam, eles destoavam dos outros. Não estou falando só tecnicamente, não. Estou falando de questão física também. Por quê? Porque eles não jogavam. Jogo é jogo, treino é treino. É diferente. Então, entenda. Veja a coletiva de Carpini. Foi um vídeo antes desse aqui. Postei na madrugada ainda. É importante. Até tem a galera que ainda fica, né, criticando, falando mal. Poxa, Marcos, quando vier o Flamengo, cara, quando vier o Palmeiras, esse time não vai dar conta, esse time é fraco. Esse time teve dor de cabeça para vencer Atlético, para vencer Altos. Eu concordo até certo ponto e já fiz críticas sobre isso também. Mas esse time não teve dor de cabeça para vencer, não. Foram circunstâncias de jogo. Por exemplo, o jogo do Altos, se não fosse a expulsão, o jogo se configurava de outra forma. Certo? O jogo de ontem, tivemos problema no primeiro tempo, é verdade. Talvez por falta desse entrosamento, porque foi uma equipe totalmente diferente. Mas jogou o suficiente ali para fazer 3-0 e venceu. Mas jogou no nível acima contra o Fortaleza e também venceu. Percebe? Que há uma diferença também nisso. Quando pegou o Fortaleza, incorporou, competiu, foi bem, lutou, venceu de virada lá dentro. Ah, pegou, sei lá, vou dar um exemplo, um time aqui do interior. Não jogou muito não, venceu de 2-0. Estou dando um exemplo, nem lembro quanto é que foi os placares. Estou falando disso. É a tal da suficiência para fazer o resultado. Ele poderia ontem, se ele quisesse, né, no primeiro tempo ele fez isso, subiu as linhas, marcou em cima, fez um jogo mais de pressão, não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, porque teve dificuldade na criação. O Vitória estava sem um criador nato, né? O Thiaguinho estava ali meio que improvisado, ou jogando um pouco mais à frente, mas não é a dele, talvez, né? Pelo menos eu entendo, eu acho que não é. Então o Vitória teve dificuldades por alguns motivos, uma equipe diferente. Você vê, laterais titulares jogaram ontem, mas não jogaram quarta. Zagueiros titulares jogaram quarta, mas não jogaram ontem. Dupla de volantes, um jogou ontem, o outro jogou quarta. É diferente, muda a configuração, entrosamento, entendimento, mas jogou o suficiente. É uma equipe que joga o suficiente para vencer os seus jogos. Quando vier o Flamengo, quando vier um Palmeiras, um Botafogo, a preparação será em cima de cada jogo. E vai competir em cima de cada jogo. Dentro das limitações que o Vitória tem, vai ser armado um sistema para competir diante desses adversários. Nós temos todos os motivos para confiar. Nós temos todos os motivos para acreditar.
todos. Então, não há motivos para ficar desconfiado do trabalho do Carpini. Não há motivos. A não ser que lá na frente os resultados provem que a gente esteja errado. E eu vou ser o primeiro a vir aqui. Pô, gente, não aconteceu. Mas eu acho difícil não acontecer. Porque já aconteceu lá atrás. E para acontecer de novo, não é tão difícil assim. Porque já vimos acontecer lá atrás. Vitória não tinha um espetacular time e terminou em sexto no retorno. Jogava bonito? Não. Competia. Basicamente isso. Entenda, o Vitória foi preparado para chegar lá na frente e ter peça A, B, C, D, E em condições de entrar e dar conta do recado. Jogar bonito? Não. Competir. Deixa o like aí e se inscreva no Resenha, que tem o oferecimento de Uniagro, 20 anos de campo, na fazenda, no estádio Agro, em todos os campos. Tchau, amigos.